Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, apresentando uma minissérie em torno da problemática extensa e contemporânea das relações da psicanálise com a ciência, abrindo assim a internet, no discurso assim popular, no discurso de ampla reverberação social, a gente encontra afirmações, assim, frequentemente, afirmações do tipo: a psicanálise não é uma ciência, psicanálise é uma pseudociência. E disso para o pior, né? Disso para o fato de que estaríamos assim enganando os incautos, nos fazendo passar por cientistas, e, no fundo atrapalhando a justificação do que a gente faz com mistificações, com poesia, com literatura, né? Misturando as coisas. Uma coisa é poesia, outra coisa é ciência, e a ciência ela ganha então consigo um ar de respeitabilidade, de autoridade que a gente estaria assim ilegitimamente se apropriando disso. E a psicanálise e a ciência. O que entendemos pelos termos do problema, né? O que vem a ser ciência, o que vem a ser psicanálise? Isso já vai dar pra gente uma medida da complexidade do assunto. Então vamos lá. A ciência pode ser definida assim, pelo menos de 5 maneiras. São 5 maneiras que vão se sucedendo ao longo da história. Elas vão assim particularizando cada vez mais o que nós entendemos por ciência. Então, por exemplo, se a gente pega os gregos, lá vamos encontrar um conjunto de reflexões e perguntas sobre o que é o conhecimento que se opõe às opiniões. O conhecimento ao qual a gente pode supor verdade. Quais são os meios, os caminhos, os métodos pelos quais a gente pode chegar nisso? Então nasce aí uma distinção aristotélica entre doxa, né, opinião, e episteme, né, esse conhecimento que pode ser uma primeira qualidade desse conhecimento. Ele tem uma forma de transmissão particular. Ele é matemata, ele é transmissível a partir de uma forma, né, particular. Para os gregos, a discussão sobre o que é ciência se entranhava na discussão sobre o que é a razão. Né? O que é o logos? Logos é ao mesmo tempo, então, discurso, proporção e razão. Os gregos introduziram, então, a teoria da prova, eles introduziram uma reflexão sistemática sobre a verdade, né, que eles chamavam de aletheia, né, desesquecimento. Introduziram o Platão, o método do conhecimento por reminiscência, né, por lembrança. O método das perguntas, né, socrático, ironia, né, desconstruir certos saberes opinativos para depois, maiêutica, resgatar e reencontrar intuições da verdade que estariam já presentes no sujeito. Discussões entre, qual é a origem do conhecimento? Seria os sentidos? Seria a razão ou o intelecto? Discussões sobre a possibilidade do conhecimento. Não, o conhecimento não é possível, dizem os céticos. Sim, o conhecimento é possível, dizem os eleatas ou os descendentes de Parmênides. Qual é o objeto do conhecimento? O ser. O ser, a substância, ela se divide então em categorias: qualidade, quantidade, modo, relação, tempo, paixão, ação e assim por diante. Aí um marco, né, para um conjunto de questões extremamente amplo e que vai encontrar, por exemplo, uma primeira formalização na ideia de que a razão ela envolve um certo tipo de uso do pensamento que prevê inferências, por exemplo. Então aí, dentro da discussão sobre a ciência, a gente encontra o nascimento no organum de Aristóteles, né, da lógica. Quais são as inferências válidas, quais são as inferências não válidas, o que são erros de raciocínio, falácias, sofismas e assim por diante. A gente tem aqui uma primeira resposta, e mais genérica, para o que entendemos por ciência. Ciência é um tipo de conhecimento. A gente pode pegar afirmações, né, proposições, e examinar nessas proposições se elas possuem os atributos que tornam este conhecimento científico, episteme, ou a gente tem nesse tipo de conhecimento algo que é opinativo, relativo, ilusório, capaz de um certo registro de erro,
e que, bom, a partir disso nasce a primeira definição de ciência como um conhecimento com essas propriedades. Vejam que a gente falou sobre diversas características do conhecimento, assim, enquanto razão, enquanto discurso, enquanto, vamos dizer assim, a sua origem e o seu objeto. Nós não falamos sobre aquele que conhece. Quem é que é o sujeito, ou qual é o lugar em que a gente deve se colocar para conhecer. Bom, essa é uma segunda forma de definir a ciência. Dizer, a ciência, ela depende de um método. Foi isso que lá no século XVII, Descartes estabeleceu com o seu discurso do método, mas também Hume, mas também Bacon, Locke, mas todos aqueles que então reconfiguraram o problema do conhecimento na aurora da Idade Moderna, no contexto do Renascimento, redefinindo essa forma de conhecimento a partir do que? De uma forma de método. Então, se a gente se comporta metodologicamente de maneira científica, o que se produz desse conhecimento é o que a gente chama de ciência. Bom, as características desse método, elas vão ser deduzidas, elas vão ser inferidas do trabalho dos cientistas. Então, Galileu, Kepler, Copérnico, a física e particularmente a astronomia, ela assume nesse momento um lugar assim privilegiado para a gente entender não só a forma como se pode conhecer o movimento dos planetas, por exemplo, mas a forma como este conhecer se dá. Quais são os métodos pelos quais esse conhecimento se torna, então, legítimo do ponto de vista metódico, segundo a definição de ciência. Uma terceira que vai ser mais propriamente estabelecida aí no século XVIII, particularmente com Kant, que vai produzir uma nova segmentação. Então, no começo a gente estava falando de todo o saber possível. A gente dividiu, episteme e doxa. Depois, dentro da episteme, há aquela forma de conhecer que convida e que pratica um determinado método. Com Kant, essa discussão ela vai se desdobrar para uma nova demarcação, que é, bom, há objetos que podem ser conhecidos, e esses objetos têm que ter uma determinada qualidade, né? Eles devem estar no tempo e no espaço, eles devem ser adequados às categorias do intelecto ou do entendimento, né? Quantidade, qualidade, modo e relação. E esses objetos eles têm que ser assim apresentáveis na forma de fenômenos. Esses fenômenos eles têm um conjunto de qualidades em torno da sua comparação, da sua representação, da sua síntese empírica, da forma como eles induzem e produzem conceitos. Então o que a gente tem aqui com Kant é uma nova conceitografia do que vem a ser ciência. O conceito de conceito muda com Kant, de tal forma que a gente pode, então, fazer uma linha divisória. Para cá está a metafísica, para cá estão coisas que a gente pode pensar, por exemplo, como Deus, como a alma, como o mundo, mas a gente não pode conhecer. E do lado de cá tem coisas, tem objetos, tem experiências que a gente pode conhecer pelo uso da razão de uma certa forma, em uma forma que vai ser assim crítica, né? Capaz de retornar sobre si, capaz de se enganar, capaz de se dar conta dos seus enganos, das suas ilusões, ou seja, uma espécie de purificação do uso da razão que permite, então, que a filosofia se separe da a teoria do conhecimento ou das ciências propriamente ditas. Na verdade, a partir de então, a filosofia ela vai poder alcançar ou produzir, se separar, como uma prática de teoria do conhecimento. É uma outra maneira de pensar a ciência. Uma quarta maneira de pensar a ciência, e veja que elas vão se somando, né, é entender que os acontecimentos de conhecimento eles não se dão no vácuo. Eles são sempre precedidos por outros acontecimentos. Eles são sempre precedidos por outras teorias. Eles são sempre precedidos por outros conceitos. Ou seja, o que forma um saber como científico é o fato de que ele vai se transformando, que ele vai sendo capaz de incorporar e de criticar, vai dizer o Kant, as formas anteriores que ela deixa para lá, ou então ela corta e se inicia uma nova maneira de conhecer, de tal maneira que a história se torna indissociável da ciência.
né? Para saber se algo é científico ou não, se um saber é científico ou não, eu tenho que recortar o tipo de conhecimento, eu tenho que analisar suas qualidades e método, eu tenho que fazer a crítica dos seus próprios postulados e eu tenho que fazer a sua historicidade. É aí que, por exemplo, a gente vai aferir se aquele saber ele participa da ideologia ou ele está mais próximo da ciência. Então é uma nova demarcação que a gente tem aí. Finalmente, e agora chegando no século XX, a gente vai encontrar uma nova reformulação do problema da ciência, que vai dizer assim, não é que essas outras maneiras de entender o problema estejam assim abandonadas, mas nós precisamos levar também em conta, isso é muito importante, que a ciência se dá em instituições. A ciência é um fato humano. Ela é produzida em determinados lugares. Por exemplo, centros de pesquisa, universidades, pós-graduações, revistas científicas e todo esse aparato que é assim institucional e que no fundo produz uma comunidade de pessoas que trabalham com ciência que a gente poderia chamar de comunidade científica e que o reconhecimento que os cientistas reputam a um determinado saber dentro dessa comunidade, segundo as regras, né, de reconhecimento desse saber, ele participa sim da definição do que é então uma ciência. Pensando que a ciência, então, tem vários capítulos definicionais, a gente pode perguntar, e a psicanálise? Como a psicanálise ela pode ser definida, pode ser pensada em cada um desses momentos? O Freud definia a psicanálise de 3 maneiras. Psicanálise é um método para tratamento das afecções neuróticas. Bom, o método de tratamento é um método de fazer algo. Não é um método de conhecer, é um método de agir com pessoas que estão sofrendo, de falar com elas, de escutar, de produzir transformações por ações. Bom, então quando a gente está com nossos pacientes, a gente pode dizer assim, nós estamos fazendo ciência? Não. Nós podemos contar com saberes científicos. Assim como o médico, quando ele está diante de você, tentando te curar, é melhor que ele não faça ciência, é melhor que ele não lance hipóteses, conjecture se você é um caso que pode entrar para os anais da ciência ou não. É melhor que ele te trate. Ele vai fazer isso usando a ciência, mas ele não vai fazer ciência com você. Isso é muito importante e isso vale também para a psicanálise. Então, o primeiro nível de intuição, bom, se a psicanálise é ou não a ciência, a gente vai dizer, não é porque ela é um método de tratamento, ela é uma experiência. Né? Segunda definição que o Freud dá sobre psicanálise. Ele diz, a psicanálise é um método de investigação, Forschung, né? É um método de pensar e organizar problemas. É um método que permite a gente entender e abordar o nosso fazer. Portanto, justificando o nosso fazer a partir de observações, a partir da experimentação mental ou então empírica. Vocês vão dizer, não, mas a experimentação empírica não é controlada. De fato, a gente tem que fazer certos passos metodológicos para transformar, por exemplo, uma observação livre numa observação metodológica. Mas o Freud apontava para isso. Ele dizia, a psicanálise participa da Naturwissenschaft. A psicanálise é uma parte das ciências naturais. Ele era um neurologista e pretendia que a psicanálise se instalasse aí, porque ela é também um método de investigação. Então ela passaria pelo primeiro crivo, né? Ou seja, ela não está baseada simplesmente na acumulação de opiniões, né? Ela se estabelece como uma episteme, ela passaria pelo segundo crivo, ou seja, ela se coloca como um saber capaz de alguma repetição, de alguma reprodução, porque se define como um método. Aí nós temos um problema que é qual que é o objeto da psicanálise. Um teórico da ciência, ele vai achar assim que, obviamente, esse objeto é inconsciente. Não é. O objeto da psicanálise não é o inconsciente é uma hipótese. Uma hipótese, um conceito, se vocês quiserem, para tentar dar conta de um conjunto vasto de fenômenos. Né? E vocês podem dizer assim, não, de objetos que seriam então quais? Atos falhos, né? Sonhos, sintomas neuróticos, psicóticos, perversos, transferências. Ou seja, há toda uma problemática kantiana
em dizer se esses são de fato objetos cognoscíveis, se a gente pode conhecer e qual é a forma de conhecer objetos que têm essa textura, né, essa materialidade feita de significação. Né? Não são objetos visíveis, né? Não são objetos imediatamente empíricos, mas num outro sentido não são objetos que estão num outro mundo, porque são objetos que parecem serem compostos por palavras. Então aí há uma problemática. Será que a psicanálise é ou não uma ciência? Por que será que ela toca um tipo de objeto ou outro tipo de objeto? Passemos para a terceira definição que o Freud dá de psicanálise, onde ele diz assim: a psicanálise é também, em terceiro lugar, uma teoria que colige, tenta dar unidade e tenta dar forma para o que se obtém por esses dois métodos, pela prática desses dois métodos que não podem ser assim dissociados, ou seja, o método de investigação e o método de tratamento. Então, nesse sentido, a psicanálise é uma teoria sobre isso. E o Freud estabelece várias propriedades, né, para esse teorizar psicanalítico, lá no seu texto sobre pulsões e vicissitudes. Uma propriedade muito interessante, um procedimento muito interessante, é quando ele afirma e reforça a ideia de que a teoria psicanalítica ela deve se transformar na medida em que os achados clínicos, né, vamos pôr entre aspas, o que seria isso, ou os efeitos da prática do método possam criticar os conceitos que ela mesma produziu. Ou seja, ele diz os conceitos fundamentais eles não estão no início, né, que é um fato característico da metafísica. Eles estão no fim, eles vêm da experiência. Freud está explicitamente dizendo que há uma forma de conhecer que a psicanálise pratica que vai da experiência para os conceitos e não especificamente dos conceitos para a experiência, ou como uma Weltanschauung, como uma visão de mundo, em que eu já sei o que eu penso, o que eu creio, e daí eu simplesmente amoldo o mundo a essas posições, esses pré-entendimentos que eu possuo. Então essa definição, ela faz o Freud passar no teste da crítica, mas ficar assim de recuperação com o teste da natureza dos objetos. Isso nos leva então ao quarto ponto, de que a psicanálise, ela historicamente participa do debate sobre o que é a ciência, né? Isso nós vamos ver no nosso próximo episódio. Mostrar para vocês como a psicanálise ela se desenvolveu numa conversa com a ciência, ou seja, ela participa da história da ciência. Ela não está fora nesse capítulo, portanto, vocês vão dizer, participa, mas nem sempre ela é incluída. É verdade, nem sempre ela passa no teste, mas ela está na escola. Ela habita essa discursividade, que é a da ciência, né? Não é só a da literatura, não é a da religião, não é a das práticas mágicas ou místicas, mas é a da universidade, é dos centros de pesquisa, das revistas e assim por diante. Finalmente, então, chegamos ao quinto critério, né? Critério desenvolvido pelo Thomas Kuhn, em que uma ciência ela depende de certos paradigmas, que são problemas conceituais para uma comunidade de cientistas. E esse paradigma ele deve ir resolvendo os problemas do que ele chama de ciência normal, e que de vez em quando encontra-se então com anomalias. Essas anomalias podem gerar crises na ciência, as crises na ciência podem se reestabilizar ou dar origem a uma revolução científica, que é como ele vai ler então a passagem da ciência antiga para a ciência moderna, como ele vai ler o nascimento da química, como ele vai ler a revolução da física quântica e da termodinâmica, e assim por diante, como um grande estudioso da história e da sociologia da ciência. Então, nesse quinto critério, a gente imediatamente verifica que hoje a psicanálise está presente em universidades. Eu mesmo sou um professor, em universidades ao longo de todo o mundo, não é só na França, Argentina e no Brasil. Não é uma comunidade muito pujante, não é uma comunidade muito poderosa, mas ela está lá, na Nova Zelândia, na Índia, agora na China, na Austrália, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, em quase todos os países do mundo. Nós temos, então, pesquisadores, psicanalistas, que publicam, que estão ligados a revistas e estão ligados a centros de pós-graduação. Resultado aqui na nossa conta, né, nós temos 5 critérios, diante dos quais
Em 2, a psicanálise vai se apresentar como um problema, né? Quer dizer, como uma que diz respeito ao objeto e diz respeito ao método, né? Vai se apresentar como um problema epistemológico. Então, vejam só a quantidade de saberes que a gente mobiliza para pensar o que é ciência. Teoria do conhecimento, Platão, Aristóteles. Teoria da ciência, Galileu, os pensadores sobre a modernidade. Teoria da epistemologia, teoria da história das ciências e a sociologia das ciências. Então, responder o que é ciência é um pouco assim extenso. Para começar a conversa, é extenso. Ou seja, qual dos 5 critérios, dos 5 campos que a gente tem para responder isso, nós vamos usar. Então, gente, só para introduzir, dar uma palha na complexidade dessa conversa. Aquele que chega e diz, a psicanálise não é uma ciência, está passando por cima de tudo isso aqui. Está passando por cima de toda a complexidade que eu acabei de apresentar a vocês. Assim também, aquele que chega e diz, não, psicanálise é uma ciência, igualmente está deixando de lado certos problemas aqui fundamentais. Quem quiser continuar recebendo o nosso Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta, Ciência, Movebo e voltamos com o próximo episódio.